Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu povo, bom dia, povo de Deus, a paz e a graça do Senhor para todos. Nesta manhã que o Senhor preparou para nós, já começamos a agradecer. Quem começa o dia orando, termina agradecendo, como diz o profeta, né? Vamos agradecer pela noite de sono. Vamos agradecer a Ele por este novo amanhecer, por esta manhã que Ele preparou para nós, pelo fôlego de vida. Agradecer por esta oportunidade que Ele está nos dando, porque muitos até deitaram, dormiram, mas não acordaram. Mas nós estamos aqui para junto meditarmos na palavra do Senhor, o nosso pãozinho diário, que hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versículos do 11 ao 19, que vai nos falar acerca da cura dos 10 leprosos. Amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. O que eu já tiro de lição com esta palavra hoje, essa palavra de cura, de libertação, aleluia. Quem sabe você não está leproso, né? Mas se encontra com uma enfermidade, no leito da dor, numa cama de hospital, ou até mesmo em casa. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Mas não se esqueça de agradecer a Deus, porque a palavra do Senhor diz: Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Às vezes, não recebemos o que queremos, mas é porque Jesus, Ele sabe. Deus sabe se é para curar ou se não é para curar. Porque a palavra do Senhor também está escrito que do coração do homem são as preparações, mas dele que vem a resposta. É da boca de Deus que sai a resposta certa. Às vezes a gente quer tanto algo. Muitos até recebem, mas não tem um coração grato. Agradeça a Deus, agradeça ao próximo, seja grato, porque Jesus, Ele se agrada daquele que tem um coração grato. Ele perguntou, né? Quando aqueles 10 homens seguiram, mas um só recebeu o bem maior, a salvação. Além dele ter recebido a cura, ele recebeu a salvação, porque os outros seguiram só com a cura. Mas o que voltou, olha o que Jesus ainda liberou. Vai, né? Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Aleluia! É por meio da fé que nós somos salvos. Salvos em Cristo. Além de nós recebermos a cura da alma. Quem sabe você está precisando de uma cura da alma. Não importa a enfermidade que está no corpo, porque esse corpo nosso vai ser transformado
Nós não vamos chegar na glória com enfermidade na carne. Nós vamos ser transformados. Mas o que nós temos que voltar, né? Se voltar é para buscar a salvação, que é o bem maior. Ninguém vai entrar lá leproso. Então vamos ter um coração grato e seguir a Jesus, voltar e reconhecer que nós precisamos dele e que nós precisamos da salvação. Sem salvação não tem glória, não tem céu, não tem estar com Jesus sem ser salvo. Dos 10 leprosos foi-lhes requerida uma boa quantidade de fé para que fossem curados, pois deviam caminhar em direção da cidade e do templo com a certeza de que seriam curados. Eles precisaram de uma dose de fé. Imagino o que alguns deles foram tentados a pensar: será que eu vou ser mesmo curado? O que será o que o sacerdote vai dizer? Será que não estamos caminhando à toa? Dá até para imaginar aquela cena: 10 homens cobertos de andrajos, sujos, mal cheirosos e com feridas espalhadas pelo corpo todo, caminhando ofegante, mas dedicados rumo aos muros de Jerusalém. De repente, um olha para o outro e começa a dizer, isso é a nossa imaginação: olhem, a orelha do José está recuperada, o nariz do Joel ficou novinho em folha, os dedos de Daniel cresceram outra vez. Eles foram curados porque creram. Houvessem duvidado ou pedido qualquer sinal da promessa, teriam permanecido na desgraça e na miséria. Depois de declarados limpos, todos foram alegres para suas famílias, menos um. O samaritano, um estrangeiro ignorado, desprezado e amaldiçoado pelos judeus, tomou o caminho de volta para Jesus. Ele precisava agradecê-lo pela maravilhosa libertação que lhe fora concedida. E quantas vezes nós olhamos para a situação de alguém e nós falamos: esse daí não tem jeito. Algumas pessoas têm essa mania de falar. Eu já vi muitas pessoas falar com outro ser humano: esse aí não tem jeito. Esse aí só a morte. Esse não vai. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar com quem se converte, né? Me lembro quando o Senhor me chamou, fiquei um bom tempo sendo vigiada pelas pessoas. Pessoas que achavam que eu fui para receber bênção material. Mas eu fui tocada. Eu sou escolhida. Aleluia, Deus me escolheu. O Espírito Santo me chamou numa madrugada. Foi a noite inteira, a madrugada inteira eu acordando com uma voz de Deus falando para mim que eu precisava nascer de novo. E eu fui para a igreja. Eu não fui com a intenção de dar o meu sim. Naquele dia eu não fui com essa intenção, mas a intenção de Deus já era essa. E muitos me observaram. Quando eu me lembro, quando eu fui deixada, abandonada pelo pai dos meus filhos, muitos ficaram olhando para ver se eu iria permanecer, porque achavam que eu estava ali por causa dele, que eu queria que ele ficasse comigo. Mas Deus, quando escolhe alguém, Ele mesmo faz.
ele sustenta na presença dele. E aquele samaritano, ele não estava voltando para simplesmente para mostrar que ele foi curado, ele foi agradecer. Ele não queria chegar lá no sacerdote dele e mostrar simplesmente. Ele queria mostrar para aquele que curou ele. Ele voltou com o coração grato por aquele que fez aquele benefício com ele. E Deus, ele se agrada de um coração grato a ele. O reconhecimento, além de um dever, é prazer para o coração agradecido. A gratidão é a menor das virtudes, porque antes de tudo é uma obrigação. Porém, a ingratidão é a pior de todas as deficiências.